E pedir já de adianto, Denis, desculpa por ter atrapalhado as férias tão merecidas do Ação Negra, ele que volta aqui para a TV Fórum para falar com a gente. Tudo bem, Denis? Tudo bem? Como é que tá? Bom dia a todos, bom dia, Sinara, bom dia, Avenha, bom dia, Yuri, bom dia, audiência aí da Fórum. Na verdade, eu tô de férias, a Ação Negra parou para a gente fazer uma reformulação, mas eu não tô de férias, né? Eu tenho banca de TCC hoje, estamos trabalhando ainda. Vixe, então tá bom. Então, beleza. Ô, professor, a gente chamou aqui porque o nosso estimado Renato Rovai, ele trouxe um post que você fez no Instagram que a gente viu discutir e falou assim, pô, isso aqui é essencial, porque revela uma boa face da mídia brasileira. O Azenha, você conseguiu pegar aí o print? Sim, já vou trazer já. Tá bom. Mais resumidamente, né, professor, a gente tem visto nessa semana, na semana passada, a gente viu uma campanha muito ativa da esquerda sobre a taxação dos super ricos, mostrando a questão de como legisla o Congresso Nacional, e a gente tem visto uma reação muito forte da grande imprensa, da imprensa hereditária no Brasil, nomeadamente a Rede Globo de televisão. E você fez uma postagem no Instagram e trouxe uma reflexão muito importante sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco o papel da Rede Globo nessa questão. Ok, de fato, semana passada, quem acompanhou aí os telejornais da Globo viu uma campanha muito forte, né, contra essa ação aí do campo progressista, do governo Lula, contra as ações aí do Hugo Mota, né, da direita aí no Congresso Nacional. E o que acontece? Nos últimos tempos, esse ano, né, a Globo está fazendo uma série de celebrações aí dos seus 60 anos, né, do centenário do Jornal Globo e tudo isso. E uma das coisas que estão muito fortes no discurso da TV Globo, das organizações Globo, que é a indústria midiática mais poderosa do Brasil, é essa agenda da diversidade. Então, nos relatórios de compliance da Globo, já aponta, o projeto da Globo é chegar a 2030 com uma equidade racial e de gênero nas telenovelas, né? Hoje a Globo está com 42, 43% já de atores e atrizes negros nas telenovelas. A gente observa uma presença grande aí de repórteres negros e negras também nos telejornais. Teve o caso do Maju Coutinho, né, que virou meio símbolo disso, né, que foi apresentadora do telejornal hoje está no Fantástico e tudo isso. E também a Globo ela tem feito, né, um trabalho aí de debate da questão racial. Só para ter uma ideia, eu fiz um levantamento no ano passado, um artigo que eu apresentei no Congresso de Comunicação. Em junho de 2024, o portal G1 da Globo ele publicou 270 matérias de combate ao racismo, né, no mês, dá 9 por dia. Um negócio absurdo, né? Grande, né? Um número grande mesmo. E matérias assim que denunciam o racismo mesmo, casos de racismo, no dia a dia, tudo isso. Quem acompanha os jornais da Globo mostra que a Globo tem, de fato, feito esse tipo de agendamento, né? E hoje, recentemente, a Rede Globo apresentou uma telenovela, terminou na semana passada, chama Garota do Momento, que termina com um discurso de combate ao racismo, né? Essa telenovela, além de muitos atores e atrizes negras, ela foi dirigida por um importante cineasta negro, Jefferson D., que dirigiu o filme do Luiz Gama, né, que a Globo também ajudou a produzir, além de outros filmes muito importantes também. Dá a impressão, então, né? A Globo parece, então, ser uma emissora que está aí contaminada com o debate antirracista. Só que a gente quer trazer uma discussão aqui um pouquinho mais profunda. Que não basta apenas a representatividade, não basta apenas você visibilizar a questão do racismo, se a agenda política econômica ela vai na contramão das necessidades da maioria da população negra. Então, veja, quando você tem aí uma discussão, né, da necessidade de equidade tributária, uma discussão que o governo está pautando da importância da justiça tributária, que demonstra, né, que aponta, por exemplo, uma brutal desigualdade social, né, a Globo já vai contra isso. Né? Então, a campanha que apresentou ali é muito interessante. E aí, veja, o que me chama a atenção, né? Essa ideia de que o governo está polarizando pobres contra ricos, né? Quando o que a gente quer trazer aqui, né, o que é importante trazer historicamente, que essa polarização de pobres contra ricos, quem criou foi justamente a própria colonização brasileira.
foi a classe dominante brasileira, desde que colonizou o Brasil, que escravizou africanos, que massacrou indígenas e que, historicamente, tem montado um Estado que concentra renda e patrimônio. E nessa agenda estrutural do Estado brasileiro, a Globo é favorável. Tanto é que todas as vezes, né, que você tem aí situações em que a população mais pobre, trabalhadora, população negra, exige equidade de forma mais radical, né, a Globo se posiciona contra. Por isso que ela defendeu, por exemplo, apoiou o golpe de 64, o golpe de 2016, né, e vários outros momentos em que você observa aí situações em que se busca o mínimo de equidade social. Gente, o post do professor, ele bombou lá no Instagram, eu trouxe ele aqui na íntegra, ó. Na primeira semana, essa é a segunda parte, na primeira semana de julho, o telejornalismo da Globo fez duras críticas à campanha lançada nas redes sociais pelo governo Lula e apoiadores de defesa da justiça tributária. Leia-se, aumentar os impostos para as pessoas mais ricas. O argumento, governo e apoiadores estariam incentivando uma polarização entre ricos e pobres, que seria contraproducente. Assim, na narrativa global da Globo, existe concentração de renda, racismo e problema. São problemas que precisam ser enfrentados, mas não estimulando a polarização. Esta aparente contradição não é novidade no discurso conservador. É nada mais que a retomada em outras bases do conceito de equilíbrio de antagonismos que está na clássica obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Eu achei brilhante a sua observação, viu, professor? Brilhante. Aí segue o professor Denis. Se em Gilberto Freire o locus do antagonismo e equilíbrio é a Casa Grande dos engenhos da época do escravismo, para a Globo é nas telas dos seus programas, que se permitem negras e negras apresentando ou trabalhando nos programas telejornalísticos ou ficcionais, pobres sendo ajudados pelo Criança Esperança ou pelo Luciano Huck. Mas, na hora de analisar os fenômenos da política e economia, os homens brancos sentam-se à mesa e dão a palavra. Foi assim nos telejornais, nos comentários críticos à campanha pela justiça tributária. Homens brancos, economistas do mercado rentista, dando a regra. Brilhante, professor, brilhante. Obrigado. Então é isso, né? Porque no caso da Grande Senzala, né, o Gilberto Freire, ele fala que ele reconhece a existência de antagonismos de classe, de raça, ele fala, né, das desigualdades, né, que tem no escravismo, mas ele fala que o patriarca, né, do senhor de engenho, como ele permite os trânsitos, né, a convivência com escravizados ali na Casa Grande, etc., então ele mitiga esses antagonismos. Então essa é a ideia da Globo, né, é uma nova Casa Grande Senzala. A Globo é a nova Casa Grande, né? Então o novo patriarca, o Marinho, da Casa Grande Global, ao mesmo tempo, né, que ele reconhece a existência das desigualdades, do racismo, etc., ele permite o trânsito, né, de pessoas à senzala, com Criança Esperança, o LED, né, todos para a educação, tudo aquilo ali, né? O Luciano Huck fazendo ali, né, essas campanhas ali de ajuda, né, aos mais pobres, mais necessitados, mas não permite uma mudança política estrutural que minimamente reequilibre aí, né, as desigualdades sociais no Brasil. Ô, Denis, você sabe o que eu me lembro vendo essas coisas, né? Me elogiaram esse final de semana a novela Garota do Momento, que termina com um ritual de Umbanda, né? Acho que pela primeira vez na televisão brasileira, a protagonista casa não na igreja católica, mas no ritual de Umbanda. Eu vi várias pessoas elogiando, o que deixa a gente impressionada, sendo que foi a emissora, né? A Zenha falou mais cedo do Ali Camel, que tinha um livro negando a existência do racismo no Brasil. Você sabe o que é que eu lembro, Denis? Eu não sei se vocês conhecem um livro que foi muito importante para mim quando eu era no ensino médio, que é o História da Sociedade Brasileira, um livro de história que nos anos 80 conscientizou toda uma geração para algumas coisas da história que não eram contadas, tipo o Brasil ter pagado indenização pelos prejuízos causados pela independência a Portugal, e isso ia direto para a Inglaterra, né? E aí, quando chegava, Denis, no capítulo... Esse livro, gente, depois eu descobri, poucos anos atrás, que um dos autores do livro é o Chico Alencar, do PSOL. Francisco Alencar é um dos autores desse livro, História da Sociedade Brasileira. E aí falava da postura da Inglaterra pró-abolicionista,
também com uma posição mercantilista, né? Morre um escravo e nasce um consumidor. Eu acho que a Globo tem um pouco disso, né? Acaba o racismo, vamos falar de racismo, porque a gente está interessado nesse consumidor negro ascendente de classe média aí, não é, Denis? Exato. Mas aí é aquela coisa, né? É ascendente até um certo momento, né? Que, por exemplo, se fosse radicalmente defender, né, a inclusão da população negra como consumidora, ela defenderia a justiça tributária, né? Porque a partir do momento que essas pessoas negras, as trabalhadoras, pagassem menos imposto, iam consumir mais. Mas como eles não querem mexer nos privilégios, ainda estão até um certo ponto, né? Então tem um limite aí para essa inclusão, né? Até um certo ponto. Então é muito mais assim uma ideia de colocar a discussão do combate ao racismo numa perspectiva moral, tá? Para você aplacar a sua dor de consciência, do que necessariamente uma transformação da sociedade. Justamente, perfeito. Eu queria aproveitar a sua presença, Denis, porque teve uma notícia de última hora, acho que você estava nos bastidores, eu não sei se você acompanhou, a gente falando da postagem que o Trump fez em defesa do Bolsonaro. Aí a Gleisi Hoffmann acaba de responder, dizendo assim: Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje, ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral no Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito, que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso judiciário. Acabou de postar a Gleisi em resposta àquele tweet assintoso do Donald Trump. Como é que você vê essa situação Brasil e Estados Unidos, Denis? Eu vejo que a questão da geopolítica, né, primeiramente, eu vejo que há uma crise no sistema imperialista que os Estados Unidos constroem no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos constroem um sistema imperialista. Né? O que é o sistema imperialista? Os Estados Unidos, como hegemônico, ele vai criando alguns braços, né, no qual esse imperialismo vai se exercendo, como as instituições de Bretton Woods, né, o FMI, o Banco Mundial e tudo isso. Um braço armado, que é a OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, aproveitando, inclusive, né, que os Estados Unidos sai vitorioso da Segunda Guerra Mundial e sem destruição no seu território, e financia a reconstrução da Europa e do Japão. Então, a partir dessa hegemonia, o padrão dólar, ouro-dólar, tudo isso, ele constrói esse sistema imperialista, né, que para combater, evidentemente, o sistema socialista liderado pela antiga União Soviética, que também sai vencedor, né, da Segunda Guerra Mundial. O que ocorre, né? Esse sistema imperialista está em crise e o que o Trump está fazendo agora é uma retomada da base imperialista a partir dos antigos impérios imperialistas. Porque antes da Guerra Mundial você tinha impérios imperialistas, né? Então já não é um sistema, mas os Estados Unidos enquanto centro, né, como a nação imperialista. Por isso que ele começa a trabalhar com a ideia das taxações comerciais, né? Até mesmo a OTAN chega a questionar se vale a pena jogar muita grana em tudo isso. Ele foca, inclusive, as estratégias de apoio militar em um ou outro local e não dispersando em várias localidades de conflito, como faziam os democratas e tudo isso. Então, essa é a situação que estamos vivenciando hoje, essa crise do sistema, a tentativa do Trump e dos Estados Unidos de retomar um outro modelo de exercício de imperialismo. Nesse sentido, é fundamental que o Brasil tenha uma estratégia de soberania. E, veja, isso é muito importante para a luta antirracista. Todos os grandes intelectuais, lideranças de combate ao racismo nos países do sul global sempre articularam o racismo e o colonialismo. A Aimé Césaire fez isso, né? Frantz Fanon fez isso, a Amílcar Cabral. Hoje nós estamos tendo uma luta muito importante ali na região do Sahel, na África, né? Com a Burkina Faso, o Níger, tudo isso. Países estão, né? O Ibrahim Touré está liderando um movimento importante ali de questionamento, né? Do imperialismo francês ali no Burkina Faso. E no Brasil também, né? Se pegar hoje, nós estamos comemorando esse ano o centenário do sociólogo Clóvis Moura, um dos maiores intelectuais brasileiros, né, que discutiu o racismo. E o Clóvis Moura fala, na obra dele, Dialética Radical do Brasil Negro, que o grande problema do Brasil é que o Brasil saiu de um sistema escravista para um capitalismo dependente. Né? O que é isso? Um capitalismo que se subordina às relações hegemônicas da geopolítica mundial.
Então, há uma articulação direta da luta contra o racismo, da equidade social, contra o colonialismo. Então, essa atitude do Trump, né, veja, mostra que quer manter o Brasil sob rédea curta, tá, para ser um mero fornecedor de insumos e matérias-primas, e impedir, inclusive, que o Brasil tenha um projeto nacional. Aliás, esse foi um dos principais motivos do golpe de 2016 contra a Dilma. Né? Contra a Dilma Rousseff, ela propunha, né, um projeto nacional, podemos até questionar alguns problemas e tal, mas era fato, o problema do governo Dilma é o fato, por exemplo, naquele momento, pensar o pré-sal, né, como uma fonte de recursos para financiar a educação e saúde, quando ela pensa, quando ela propõe que as plataformas de exploração do petróleo eram obrigadas a ter 75% de componentes nacionais, desenvolvendo a indústria nacional, quando você tinha, né, uma abertura de mercados para as empresas empreiteiras brasileiras. Então, a Lava Jato, o golpe, foi para, de fato, golpear esse projeto nacional que a Dilma liderou de forma muito persistente, muito competente. Então, a questão nacional para o Brasil, do meu ponto de vista, ela é essencial, porque que projeto de país nós temos nessa crise que está acontecendo na geopolítica internacional, particularmente nesse sistema imperialista nacional. Eu queria agradecer a presença de Denis de Oliveira, professor sempre trazendo reflexões importantes. Que foi, Adenha? Maravilhosa a participação do professor Denis. O povo vai querer esses cortes aí, viu? Globo já prepara o corte da Globo e do Trump. Exato, os dois. E, enfim, a gente podia ficar aqui horas, porque eu teria muitas perguntas, professor Denis, mas a gente tem que correr aqui com as notícias. Queria agradecer muito a presença dele no Fórum 11h30 de hoje. Obrigado, gente. Um abraço a todos aí. Tchau, Denis. Prazer encontrar você. Valeu.